Seu futuro financeiro em 3 níveis. Mapa que separa o improviso da liberdade financeira. A vida financeira sólida começa antes do primeiro investimento e se resolve no caixa do dia a dia, onde cada decisão pequena soma ou corrói a base do patrimônio. O Brasil oferece um ambiente dinâmico em meios de pagamento e crédito, mas a abundância de opções confunde quem ainda não organizou o fluxo básico de entradas e saídas. A disciplina de caixa é um hábito antes de ser uma planilha. O primeiro passo é transformar renda em margem livre com constância, o que implica distinguir despesas que sustentam a vida de despesas que alimentam impulsos e modismos. Quando a renda cai em um mês, o estilo de vida não pode subir no seguinte. Quando a renda sobe, os compromissos fixos não devem crescer no mesmo ritmo. Esse descompasso entre o que entra e o que você se obriga a pagar é a essência da folga financeira. Folga permite negociar com serenidade, pagar à vista quando isso realmente traz vantagem, segurar o consumo quando as condições pioram e aproveitar oportunidades raras quando surgem. Em um país onde serviços digitais encurtam o intervalo entre o desejo e a compra, o freio não é tecnológico, é comportamental. Por isso, o orçamento que funciona não é um castigo e sim uma rotina de conferência semanal que foca nos poucos centros de custo que definem o resultado do mês. Alimentação da casa, moradia, transporte e educação. 4 blocos. Neles está a maior parte do seu potencial de ganho real, seja por renegociação de contratos, por troca de fornecedores, por replanejamento de rotas, por uso criterioso de cashback e programas de pontos, por consolidação de assinaturas, por revisão de coberturas de seguros, por compras programadas e por antecipação de parcelas com desconto verdadeiro. O que se mede melhora, e o que se revisa com calendário melhora mais rápido. A conveniência do pagamento instantâneo facilita controle se usada com método. Categorias bem definidas e registros fiéis permitem enxergar padrões de fuga do dinheiro. Não se trata de anotar tudo de forma neurótica, e sim de capturar os fluxos recorrentes e monitorar os picos de gasto que se repetem. Uma vez enxergado o padrão, a conversa muda do quanto custa para o porquê do custo existir. Custos com transporte indicam escolhas de moradia e trabalho. Custos com alimentação revelam rotina e planejamento. Custos com saúde apontam prevenção e cuidado de longo prazo. Sem moralismo, apenas causalidade. Outro fundamento é a proteção contra o imprevisto. Reserva líquida, de resgate simples, em nome próprio, com acesso imediato. Ela não é investimento de busca por retorno e sim seguro contra a venda forçada de bons ativos em mau momento. Sem essa reserva você pode até ganhar mais em alguns meses, mas carrega tensão crônica, toma decisões defensivas quando deveria ser paciente e assume dívidas caras por urgência. Dívida cara é aquela que não tem lastro em ativo produtivo e que cresce enquanto você dorme. Quando a dívida já existe, a ordem é mapear saldos, taxas, garantias e prazos, e atacar primeiro o que combina custo alto com efeito psicológico de alívio. Pagar a menor dívida cara gera sensação de avanço e libera caixa. Pagar a dívida com juros mais altos reduz vazamento de recursos. Escolha um critério e mantenha a cadência. Os resultados aparecem quando o método não é interrompido. Em paralelo, proteja a renda principal. Quem é assalariado precisa cultivar reputação de entrega que resista à troca de chefia e à reorganização de times. Quem é autônomo precisa construir esteira de clientes com contratos que suavizem sazonalidade. Quem empreende precisa de esteira de aquisição com custo previsível e de um produto que tenha repetição de compra ou retenção longa. Na prática, isso significa documentar processos, desenhar experiências simples para o cliente, padronizar orçamentos e registros e tratar cada reclamação como auditoria gratuita. A folga de caixa nasce do encontro entre defesa e ataque. Defesa é blindar o básico contra desperdício e choques. Ataque é aumentar a renda com foco e constância. As duas coisas são inseparáveis. Quem corta o supérfluo sem aumentar faturamento vive apertado. Quem aumenta faturamento sem domar custos vive correndo atrás do próprio rabo. Em um país onde tributos e tarifas se alteram ao longo do tempo, o senso de dono é um ativo. Conhecer contratos, entender reajustes, acompanhar comunicados de bancos e prestadores, registrar protocolos e manter calendário de vencimentos evita multas, perda de descontos e renovação automática indesejada. Rotina simples vale mais que genialidade esporádica. Separe um horário fixo da semana para pilotar suas finanças pessoais como uma pequena empresa. Olhe caixa, reveja prazos, confirme recebimentos, negocie saídas, identifique gargalos. Ajuste o que for possível no curto prazo e planeje mudanças maiores no trimestre. A cada trimestre, revisite convicções. Se uma despesa não entrega valor percebido, corte.
Se uma linha de receita tem potencial com mais esforço, priorize. Se um risco ficou exposto, assegure. Não terceirize essa responsabilidade. O jogo de construção de riqueza é lento, moralmente exigente e recompensador. O dinheiro que sobra todo mês é a argamassa que permitirá erguer os próximos andares do prédio. Sem esse tijolo constante, qualquer projeto grande rui ao primeiro vento mais forte. A constância que importa não é a da motivação e sim a da execução do simples bem feito. O simples bem feito libera tempo mental para pensar grande com pés no chão. A partir daqui entra o portfólio, mas ele só prospera quando repousa sobre uma base que não vaza. O indivíduo que domina o próprio caixa eleva sua dignidade e sua capacidade de escolha, e isso tem impacto real na família, no bairro, na igreja, na comunidade e no país. A segunda camada da arquitetura é o portfólio que cresce com prudência e convicção. O investidor dispõe de instrumentos que cobrem da liquidez diária a participação em negócios listados, passando por tijolo financeiro e exposição cambial. É fácil dispersar esforço ao pular de moda em moda. É mais inteligente definir papéis claros para cada classe e respeitar horizonte e risco de cada uma. O simples que funciona é uma alocação que unifica 3 funções: proteção da liquidez, renda previsível e crescimento de capital. Proteção da liquidez fica naquele mesmo colchão financeiro que ampara emergências e oportunidades de curto prazo. Renda previsível nasce de instrumentos de crédito e imobiliários que distribuem fluxos. Crescimento de capital vem da participação em empresas que inovam e mantêm vantagem competitiva. Em vez de perseguir o ativo da vez, você define percentuais alvo por função, escolhe veículos de qualidade e pratica o rebalanceamento periódico. O rebalanceamento é um gesto de humildade. Ele vende um pouco do que subiu e compra um pouco do que ficou barato, devolvendo o portfólio ao desenho que respeita seu perfil e seu plano de vida. Ao rebalancear, você evita a euforia e se protege da apatia. Ao longo dos anos, esse comportamento simples cria uma trajetória menos errática. A gestão de risco não se esgota na diversificação. Ela inclui o cuidado com concentração em um único emissor, a atenção ao prazo médio da carteira de crédito, a leitura de contratos, a compreensão das regras tributárias e de marcação a mercado. Carteiras saudáveis não dependem de previsões de curto prazo e não colapsam quando uma tese específica atrasa. Elas aceitam a existência de ciclos, trabalham com margens de segurança e dão tempo ao tempo. O investidor conservador pode reservar todo o crescimento de capital a índices amplos e a empresas com histórico de geração de caixa e governança decente, enquanto mantém a vaca leiteira do portfólio em crédito de qualidade e imobiliário bem gerido. O investidor moderado pode ampliar o espaço para crescimento com empresas que lideram setores em transformação e com fundos que carregam operações bem estruturadas, sem abrir mão da liquidez que evita a venda forçada em queda. O investidor arrojado pode aceitar mais volatilidade, mas não negocia a regra de ouro. Nunca arriscar o que não pode perder. A exposição internacional tem papel de diversificação real e proteção contra choques locais. Um pedaço em ativos atrelados à moeda forte amplia a antifragilidade do conjunto. O objetivo não é apostar em catástrofe e sim equilibrar cestas de risco. Ouro e outros ativos escassos podem funcionar como seguro de baixa correlação. O tamanho do seguro é modesto. Seguro grande demais vira aposta. Seguro nenhum tira o sono. Já os imóveis financeiros oferecem renda e exposição a um setor com dinâmica própria, desde que se escolha gestão séria e portfólios que não dependam de um único inquilino ou de prazo concentrado. A seleção de empresas deve considerar geração de caixa consistente, estrutura de capital responsável, capacidade de repasse de preços, cultura que respeita acionistas e liderança que entrega. Não é necessário adivinhar o próximo foguete quando você é dono de bons negócios e os compra por preços razoáveis ao longo do tempo. Contribuições mensais automáticas materializam a disciplina. Débito do cérebro e crédito do patrimônio. O investidor preguiçoso no bom sentido configura ordens recorrentes, evita o ruído diário e confere no calendário combinado. Imprevistos existem e o plano precisa aceitar pausas. Retomar é mais importante do que culpar. Dentro do portfólio, a tributação influencia retornos líquidos. Respeitar prazos, entender eventos de concotas quando aplicável, avaliar regimes, conhecer isenções e documentar tudo poupa dinheiro e dor de cabeça. A governança pessoal também conta. Registrar cada aporte, cada resgate, cada dividendo, cada taxa. Não precisa ser um sistema complexo. Precisa ser verdadeiro. Sem registros, a memória mente. Com registros, a decisão melhora. A paciência remunerada surge quando você aceita que o mercado é uma máquina de transferência de dinheiro do impaciente para o paciente.
O investidor paciente não é passivo. Ele é ativo no método, calmo na execução e seletivo nas batalhas. Ele lê relatórios com ceticismo saudável, evita promessas de ganho fácil, ignora discussões estéreis e cuida da própria mente para não confundir movimento com progresso. Ele trabalha com faixas de valor em vez de pontos exatos. Ele honra o próprio perfil e não imita carteiras que não foram desenhadas para os seus objetivos. Ele se prepara para cenários adversos antes que aconteçam e, quando acontecem, ele age de acordo com o plano em vez de improvisar. Essa postura dá a ele uma vantagem que não depende de sorte. Vantagem de caráter e processo. Ao longo do tempo, a combinação de disciplina de caixa, alocação por função, rebalanceamento paciente e humildade diante do desconhecido compõe um resultado que parece sorte aos olhos de quem só vê os flashes dos momentos bons. Não é sorte. É método. A terceira camada é a renda que escala por mérito e utilidade. Um menu amplo para transformar habilidades em faturamento recorrente, dentro ou fora do emprego formal. O caminho mais rápido é tornar o trabalho atual mais valioso para quem paga por ele. Entregar acima da média, dominar ferramentas, ser confiável e previsível, resolver problemas sem criar novos. Isso abre portas para aumento real, bônus, participação em resultados e convites para projetos melhores. A partir daí, a segunda frente é construir uma fonte paralela de renda que tenha sinergia com o que você já sabe e com a demanda do seu entorno. Negócios digitais permitem começar pequeno com custo controlado. Produção de conteúdo útil sobre temas em que você tem autoridade prática, prestação de serviços especializados com escopo claro, produtos informacionais que resolvem dores específicas, curadoria remunerada de ferramentas e soluções, consultorias enxutas que cabem na agenda da noite, lojas de nicho com logística terceirizada, operações de aquisição de clientes para terceiros com comissionamento transparente. O motor é repetição do que funciona e eliminação do que apenas ocupa tempo. O empresário prudente aprende a precificar pelo valor entregue, a medir ciclo de vendas, a desenhar funis simples e a acompanhar 3 marcadores em cada projeto. Receita por cliente, margem por entrega, ciclo de recebimento. A cada rodada, ele documenta processos, treina assistentes, automatiza o que é repetitivo, cria pacotes, estabelece prazos, define políticas de satisfação e devolução que preservam reputação e constrói um pequeno portfólio de contratos que reduz a dependência de um único pagador. Essa postura conservadora no caixa e firme na execução permite atravessar períodos ruins sem destruir preços. Ao mesmo tempo, a visão de produto evita virar refém de horas vendidas. O crescimento vem de repetir uma oferta que resolve um problema real por uma audiência definida. Vem de relações que duram e de promessas cumpridas em sequência. O empreendedor que respeita contabilidade e compliance dorme tranquilo. Ele emite notas, formaliza acordos, cumpre prazos, guarda reservas para impostos, provisiona 13º e férias de quem o ajuda e prepara capital para investir no que está provado. Ele não se apaixona por ferramentas e não confunde novidade com avanço. Ele olha métricas e atende clientes. Ele constrói marca na prática, resolvendo casos, colecionando testemunhos e elevando o preço quando a fila de espera prova que a demanda existe. Na economia conectada, a vantagem de difusão de conteúdo acelera o boca a boca quando o conteúdo é útil e ético. Quem domina a própria voz e mantém coerência editorial torna seu nome um filtro para oportunidades. Isso não substitui o trabalho de base. É consequência de fazer o simples por tempo suficiente. Renda extra robusta pede cuidado com o risco operacional. Entregas precisam de redundância. Arquivos precisam de backup. Acesso a contas precisa de autenticação dupla. Relações precisam de contratos. O produto precisa de manual, checklist, scripts e padrões. O marketing precisa de calendário. Assim se constrói previsibilidade. Quando a renda paralela ganha massa, ela realimenta a primeira camada. Parte vira caixa livre para reinvestir, parte quita dívidas caras de forma acelerada, parte entra em um plano de aposentadoria privada bem escolhida, parte compra ativos produtivos que geram renda. O jogo fica virtuoso. Um emprego ou negócio alimenta o outro. Ao final de alguns anos, a pessoa que começou sem clareza passa a operar como uma micro-holding pessoal. Ela tem orçamento vivo, reserva de oportunidade, contratos assinados, esteira de aquisição que roda sem dramas, portfólio que cresce e rotina de revisão trimestral. O ponto de vista é simples. Conservadorismo na gestão de riscos, generosidade no valor entregue ao cliente e ambição disciplinada na construção de patrimônio. Somados, eles produzem liberdade moral e financeira. Liberdade para escolher com quem trabalhar. Liberdade para educar filhos sem pressa.
Liberdade para doar com propósito. Liberdade para dizer não quando algo contraria seus princípios. Essa é a riqueza que importa. O número na conta é uma consequência. O caminho para chegar lá é repetível. Não é glamour. É honra ao dever de casa.